Só quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Amém, meus irmãos? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, palavras de Deus para Israel. Israel estava para entrar na terra prometida. E essa terra, Canaã, no caso, era uma terra que estava habitada pelas nações. Eram 7 nações, né? Cananeus, Heveus, Jebuseus, Heteus, Amorreus. 7 nações habitavam ali em Canaã. E estas nações, irmãos, elas haviam pecado contra Deus. Pecado porque estavam vivendo totalmente contrário à vontade de Deus. Como os irmãos podem perceber aqui, era comum entre eles a consulta a mortos, consulta a agoureiros, a encantadores, prognosticadores, adivinhadores. Todo esse tipo de gente que fazia esse tipo de negócio morava em Canaã. E o povo de lá estava habituado com essa prática. Quando Israel estava para tomar posse da terra prometida, Deus disse, olha, lá eles fazem isso, isso, e Deus deu a lista aqui do que eles praticavam. Só que o Senhor disse, olha, vocês não vão fazer dessa maneira. Vocês vão ser diferentes. Então a vontade de Deus, irmãos, é que o povo dele seja sempre diferente, né? Nós não devemos permitir que o mundo nos molde com os seus costumes, com as suas atitudes, com o seu jeito de ser. Então a gente tem que lutar para ser modelado pela Bíblia e não pelos costumes das nações. Por que eu li essa palavra hoje, irmãos? Hoje nós estamos no dia 1º de novembro, hoje é dia de Todos os Santos. Hoje é nosso dia. Então, dia de Todos os Santos, entrou nós aí junto no dia que antecede o feriado. Então, ontem nós tivemos o Halloween, que é a comemoração do Dia das Bruxas. Talvez os irmãos que andaram aí na cidade, comércios, lojas, empresas, transporte, talvez vocês notaram alguém fantasiado a rigor, né? Eu mesmo cheguei num comércio e a dona do comércio ela estava fantasiada de bruxa, atendendo no balcão, vendendo e fantasiada de bruxa. Então é muito comum você chegar num lugar aí nessa época do ano e encontrar alguém fantasiado de bruxa. É muito comum nessa época do ano as escolas aqui da nossa cidade, e não é só aqui da nossa cidade, as escolas aqui do nosso estado, do Brasil inteiro, fazer uma festa em comemoração ao Dia das Bruxas, e a maioria das crianças vão para a escola vestidinha de bruxa, de feiticeiro, de zumbi, né? E vão lá fazer essa comemoração. Então, todo esse tipo de comemoração, irmãos, são coisas que Deus não se agrada. Por que Deus não se agrada? Porque tudo isso representa a força do mal. Então, pode parecer uma brincadeira inofensiva, mas não é. Por detrás dessa brincadeira, o diabo age, e age muito.
Então, nós que somos cristãos, e a gente quer viver assim perto da Bíblia, perto de Deus, a gente tem que fugir dessas coisas, né? E no dia a dia da nossa vida também, meus irmãos, não permitir que o mundo nos envolva com essas obras malignas aqui, né? Adivinhação, prognosticadores. Uma coisa que a gente pode listar como prognosticador, prognóstico, a questão dos signos. A pessoa que é evangélica, ela não deve estar crendo na previsão do zodíaco. Você não deve estar apegado a esse negócio de signo. Qual é o teu signo? Qual é as previsões para o dia, para o teu signo? Todo crente tem que fugir dessas coisas, né? Consulta a mortos. Jamais um crente deve consultar alguém que incorpore um espírito dizendo que é espírito de alguém que partiu. Até porque, biblicamente, não existe a menor, veja bem, não existe a menor possibilidade de alguém que morreu ter contato com alguém que está vivo. Então, qualquer pessoa que tenha morrido, nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, nossos amigos, toda essa multidão de pessoas que passaram antes de nós e que já não estão mais entre os vivos, essas pessoas é impossível, segundo a Bíblia. Quem crê na Bíblia, diga amém, Jesus. Eu prefiro acreditar na Bíblia do que acreditar num pai de santo. Eu prefiro acreditar na Bíblia do que acreditar em um médium. Eu prefiro acreditar na Bíblia. Se a Bíblia diz que é impossível haver contato entre vivos e mortos, eu fico com a Bíblia. Tá? E mesmo que houvesse possibilidade de contato com os mortos, se a Bíblia proíbe o contato, eu também não faria contato, não tentaria fazer contato com pessoas que já morreram. Por quê? Porque isso é um campo, irmão, onde o diabo age de uma forma muito astuta, tragando muitas almas. Então nós temos que ter esse cuidado. Vamos lembrar aqui, irmãos, de um homem aparentemente que teve uma vida até boa, depois ele decaiu, o rei Saul. Um homem levantado por Deus, embora o Israel pediu um rei, mas quem deu Saul foi Deus. Israel pediu um rei, agora quem deu o Saul foi o Senhor. Deus levantou Saul. Só que o Saul ele não permaneceu na vontade de Deus. E esse homem, embora sendo crente, ele termina a sua vida consultando espíritos de mortos, lá em Endor, na casa da feiticeira. E a gente vê na Bíblia, irmão, que depois que o Saul consultou a feiticeira, aí que a sua vida foi toda por água abaixo mesmo. Então, muitas pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum a pessoa ter uma religião e, ao mesmo tempo que ela tem uma religião, ela frequenta um terreiro. Tá? Ao mesmo tempo que ela tem uma religião, ela incorpora algum tipo de entidade. Ao mesmo tempo que ela tem uma religião, ela faz oferenda. Veja quantas pessoas que no dia 31 de dezembro vão lá para a beira do mar fazer oferenda para Iemanjá. Né? Você encontra Iemanjá na Bíblia? Não encontra. Né? Essas entidades você não encontra na Bíblia. E quando você encontra algum ídolo na Bíblia, Deus sempre condenando com veemência a consulta a ídolos. Então vejam bem, quantas pessoas têm a sua religião, mas quando chega dia 31 de dezembro, como eu tenho falado, vai lá para a beira do mar fazer oferenda, pular ondas, levar sacrifícios, né? Todas estas coisas são abominações perante Deus. Então Deus ele não quer que o seu povo viva esse tipo de vida. Essa vida, irmão, ela é aceita por quem não conhece Deus, por quem não conhece as Sagradas Escrituras. Uma pessoa que vive assim, eu não digo aos irmãos que devam odiar essas pessoas, porque nós não devemos ter ódio de ninguém, nós temos que amar todas as pessoas. Mas uma pessoa que vive na prática dessas coisas é porque ela não conhece Deus. Porque uma pessoa que conhece Deus, irmãos, que conhece a palavra, essa pessoa se afasta dessas coisas. Não é verdade, meus irmãos? Agora, quando uma pessoa se desvia do Senhor, a pessoa pode cair nesse erro novamente. Vejam vocês que Israel caiu nesse erro.
O rei Saul caiu. Vários homens de Israel caíram nesse erro, o erro da idolatria, da feitiçaria, do agouro, da consulta a mortos. Imaginem, nós temos um rei chamado Manassés, que era rei de Judá. Esse homem se desviou tanto de Deus que ele chegou a oferecer o seu filho queimado aos ídolos. Matou o filho queimado. A Bíblia diz que Manassés encheu Jerusalém de práticas de feitiçaria. Um homem que era conhecedor da palavra, mas que se desviou. A pior coisa que uma pessoa pode fazer, irmãos, é se desviar da verdade. Os amados irmãos que têm chegado ao conhecimento da verdade, lute pela verdade. Procure manter a tua vida na verdade. Está escrito no livro de Provérbios 23, compre a verdade e não venda. Ainda que custe um alto preço para adquirir a verdade, compre a verdade, viva a verdade, pratique a verdade, mas não abra mão dela, louvado seja Deus. Porque se nós abrirmos mão da verdade, nós desviarmos, é aquilo que Pedro falou, irmãos, até uma palavra dura. Pedro disse, olha, é melhor não conhecer o caminho da verdade do que conhecer e desviar. E aí Pedro diz que a pessoa que desvia é semelhante ao cão, que após haver vomitado, torna a comer o próprio vômito, e a porca, que depois de lavada, ela volta a deitar na lama. Então Pedro diz, irmãos, é melhor não conhecer do que conhecer e desviar. Não vamos sair da presença de Deus. Você que está desanimado, tente se animar. Você que está fraco, tente se fortalecer. Você que está com alguma dúvida no teu coração, tente tirar essa dúvida. Deus quer tirar a dúvida, Deus quer esclarecer algo melhor e maior para você entender o caminho da salvação. Mas não se desvie, fique firme. Né? Ah, pastor, mas eu caí. A pessoa que cai, irmão, levanta, uai. Se coloca de pé novamente na presença de Deus. Eu acho tão importante a decisão do filho pródigo. Estava lá entre os porcos, com fome, mal vestido, sujo, cabeludo, barbudo, unhas grandes e sujas, com a barriga vazia. E aí ele começa a lembrar que na casa do pai havia abundância de pão. Diz que lá na casa do pai até o empregado, que é uma pessoa assalariada, que não é da casa, mas tinha abundância. E ele, sendo filho, estava na miséria. Aí quando ele começa a fazer a cabecinha funcionar, porque o problema da gente é quando a cabeça para de funcionar. Muitos irmãos na igreja estão com a cabeça parada, não está mais funcionando direitinho. Então tem que fazer essa cabeça voltar a trabalhar, a funcionar direitinho. Aí o pródigo ele começa a pensar, disse, meu Deus, mas lá na casa do pai até o empregado tem fartura de pão? O que eu estou fazendo aqui? Com fome, querendo se alimentar com as migalhas que os porcos comem? Vou tomar uma decisão, vou voltar para a casa do pai. A decisão foi dele. Então isso prova que nós podemos decidir o que nós queremos para a nossa vida. Tu não fique esperando que Deus vai decidir por você, porque Jesus na cruz do Calvário disse, está tudo consumado. O que Deus tinha que fazer por mim e pelos irmãos, Deus já fez. Agora a decisão é nossa. Decisão de se levantar, quem é que decidiu levantar? O pródigo. O pródigo disse, levantar. Lucas 15, versículo 17. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou chegar lá, não vou ficar com desculpa furada lá, porque tem gente, irmão, que erra e vem cheio de mimimi, de desculpa. Ah, eu não queria, eu não tive culpa e não sei o quê. Irmão, reconhece. O pródigo ele não veio com desculpa esfarrapada. Ele chegou lá e disse, pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor. Não sou digno que chames de meu filho. Se quiser me deixar como empregado, eu aceito de boa vontade. Ele chegou lá reconhecendo a sua falha, reconhecendo a sua transgressão. Por isso o pai o recebe de abraços e beijos. Uma roupa nova foi providenciada, uma sandália nova, anel no dedo, bezerro cevado foi morto e preparado para uma festa que foi realizada ali na casa daquele filho. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos?
Então, o nosso problema é que a gente vive querendo arrumar uma desculpa. Ah, Senhor, olha o exemplo do Saul. Rapaz, tu não vê o Saul dizer que pecou. O Saul sempre colocava alguém como bode expiatório. Ah, mas é que, sabe, né? E Davi fez coisa pior que o Saul. O Saul nunca adulterou. O Saul nunca matou ninguém. Mas Davi adulterou e matou. Só que quando Deus foi tratar com Davi, Deus disse para Davi o seu pecado. E sabe o que Davi disse? Eu pequei contra o Senhor. Eu mesmo, eu pequei, eu errei. Davi não colocou a culpa no diabo, na Maria Padilha, na Pombagira, não sei lá das quantas. Davi não colocou a culpa na cachaça. Davi não colocou a culpa na irmã da igreja, no irmão da igreja. Davi não colocou a culpa no pastor. Quando Deus falou, Davi disse, eu pequei contra o Senhor. O problema não é ninguém, o problema fui eu mesmo. E Deus teve prazer de ver Davi assumir a culpa. Porque, irmãos, o que Deus quer é sarar. O que Deus quer é restaurar. O que Deus quer é colocar as pessoas de pé. Se o Saul tivesse essa atitude de humildade, dizer, meu Deus, eu errei, eu estou fazendo coisa errada, me perdoa. Não, o Saul nunca reconheceu o pecado. O Samuel chegou lá, ele tinha separado as ovelhas, as vacas gordas, tinha poupado a vida do Agag. E aí, o que o Saul disse? Ah, mas eu estava te esperando, você demorou muito. A culpa é do Samuel. O Samuel que é o culpado. Tem gente que é assim. O culpado é o líder, o culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é, não sei. Irmão, o culpado somos nós. Irmão, se eu não quiser, eu não faço. Eu faço porque eu quero, eu faço porque eu não vigio, eu faço porque eu faço. A culpa não é de ninguém. Então, esse negócio de arrumar culpado, lá no Éden, o começo foi assim, né? Adão, onde é que você está? Estou aqui. Aonde? Aqui atrás da capoeira, Senhor. Eu ouvi a tua voz, me escondi porque a gente está nu. Ô, Adão, quem é que falou para você que você está nu? Ah, Senhor, sabe o que é? A mulher que tu me deste, nada a ver, irmão. Que papo furado do Adão. Deus disse, onde é que você está, rapaz? Ah, Senhor, sabe o que é? A mulher que tu me deu. Tipo, a culpa é tua, a responsabilidade é tua. Se tu não me desse, eu estava bem. Eu estava tranquilo aqui, estava uma maravilha. Apareceu essa mulher aí para estragar minha vida. Não, meu irmão. A mulher veio para melhorar a vida dele. Então, Deus não perguntou o que é que ele comeu, o que é que ele deixou de... né? Ou quem deu ele a comer. Deus disse, quem te disse que você está nu? Ele deveria ter dito o quê? Senhor, comi do fruto proibido. E aí, depois que comi, meus olhos se abriram. Mas não, aí ele começa com aquele discurso, né? Ah, Senhor, a mulher que tu me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Aí Deus falou com a Eva. A Eva culpou quem? A serpente. E assim, um vai jogando para o outro, né? Todo mundo é bonzinho. Tem uma história de um rei, irmão, que ele foi na cadeia para libertar um preso. O rei foi lá. Hoje eu vou colocar um preso em liberdade. Ele chegou na primeira cela, um preso disse, majestade, pelo amor de Deus, me coloque em liberdade. Eu fui preso injustamente, eu sou um homem bom, a acusação é falsa. Ele começou a se justificar. O rei chegou na outra cela e a mesma coisa, majestade, liberdade, por favor, clemência. Eu estou aqui, mas foi uma prisão equivocada, essa acusação é falsa. O rei chegou na outra cela, majestade, clemência, a minha prisão é injusta, e todo mundo era bonzinho. De repente o rei chegou numa cela, o preso disse, majestade, eu estou aqui porque eu cometi muitos crimes, eu fui um homem mau, eu tenho feito coisas horríveis com a minha vida, a minha prisão é digna, eu estou preso de forma justa, eu mereço estar nessa prisão. Quando o rei ouviu isso, o rei gritou para o carcereiro e disse, carcereiro, abra esta cela e retire esse homem mau do meio dessas pessoas tão boas. E colocou o que reconheceu o seu crime em liberdade, e os que não reconheceram, ficaram presos. Isso é só uma história, mas é isso que vai acontecer no céu. No céu não vai entrar ninguém mascarado. No céu não vai entrar ninguém culpando o seu próximo ou a sua próxima.
No céu não vai entrar ninguém justificando os seus erros. No céu não entra ninguém se achando que é merecedor do céu. O céu é para pecadores que reconheceram as suas transgressões e que se humilharam na presença de Deus, meus irmãos. Quem quer ir para o céu, levante a sua mão e diga glória a Deus. Você quer ver essa rede social chamada Facebook? Eu vejo pouco Facebook, muito pouco, mas o pouco que eu vejo às vezes me assusta. Rapaz, é umas lamentações, umas postagens, né? Ah, na igreja só tem falso. O mais falso é quem está escrevendo aquela mensagem. O mais falso é a pessoa. Ah, a igreja não tem ninguém que presta. Quem menos presta é quem está escrevendo aquela mensagem. Irmão, quem é bom? Quem é que pode se orgulhar da sua vida? Quem é que tem razões para se orgulhar de si mesmo? Quem é que tem mérito para chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu sou o cara certo, o Senhor escolheu a pessoa certa para te servir? Não, irmão, Deus escolheu as pessoas erradas. Está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a seguir, 1 Coríntios 1, 26. Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, meus irmãos. O Evangelho veio salvar e buscar o que se havia perdido. Irmão, só vai se salvar quem se achar perdido. Por que muitas pessoas não aceitam Jesus? Porque eles acham que estão salvos. Não, eu pago as minhas contas, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu cuido da minha família. Mas será que só isso salva? Se pagar conta em dia, ser marido e esposa bom, cuidar de filho, salvasse, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Deus dizia: olha, naquele dia venham todos os pagadores de contas e todos os bons pais, boas mães, venham para o céu. Não, meu irmão, ser um bom pai, uma boa mãe, pagar conta em dia, é nosso dever, é nossa obrigação. Mas o que adianta ser um bom pai, pagar contas em dias, uma boa mãe, mas quanta coisinha errada que a gente fez, e às vezes ainda faz, só que a gente não reconhece a miséria da gente. Tem gente atolado, mas atolado literalmente, e não reconhece. Eu gosto muito do Salmo 40 de Davi, quando Davi fala: eu estava num charco de lodo, num tremedal de lama. Os irmãos sabem que um tremedal de lama, uma pessoa que cai, nós falamos aqui no Brasil, areia movediça. Você cai dentro de um lugar desse, quanto mais você tenta sair, mais você afunda. Não dá para sair de um tremedal de lama sozinho. Uma pessoa que cai no tremedal de lama, ele tem que pedir ajuda. Ele tem que ser socorrido. Alguém vai ter que auxiliar ele para ele poder sair de lá. Assim éramos nós, nos nossos pecados, nas nossas ofensas. Eu estava hoje dando uma olhadinha no Facebook, achei uma postagem bonita de uma irmã até aqui da igreja. Ela escreveu assim: quando me ofendem, eu entristeço, mas ficaria muito mais triste se eu ofendesse alguém. Pô, palmas para ela, que lindo. Gostei, curti, bacana, irmã, bonito. Quando me ofendem, eu me entristeço, mas ficaria mais triste se eu fosse o ofensor. Que cada um pensasse assim: me entristeceram, me ofenderam, eu fiquei triste. Mas pior ainda é ofender as pessoas. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então a gente tem que reconhecer a condição da gente. Davi disse: Senhor, tu tirou-me de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha, né? Colocou um sorriso nos meus lábios e pôs um novo cântico na minha boca. E ele diz assim: muitos verão e vão dizer: Davi estava caído, Davi estava num tremedal de lama, Davi estava acabado, Davi estava com os dias contados, mas Deus tirou ele de lá e firmou os pés dele sobre uma rocha. Ori calabachanda candarabachai. Ori calabachanda, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Deus quer firmar os teus passos sobre a rocha. Deus quer colocar um sorriso nos teus lábios e Deus quer colocar um cântico novo na tua boca.
Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Deus quer fazer uma obra grande na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Mas é preciso reconhecer o seu estado. Davi reconheceu o seu estado e que ele precisava ser ajudado. O Salmo de número 51 é um salmo de Davi, que Davi escreveu logo após o profeta Natã ter estado com ele. Davi estava tranquilo, havia pecado, havia a criança morrido, tudo estava, digamos, tranquilo. Deus enviou Natã e o Natã veio com a mensagem de Deus. E aí Davi conversa com Natã, reconhece o seu pecado, o profeta vai para casa. E Davi pega papel e caneta, vamos atualizar para o século 21, é óbvio que naquela época não tinha papel ainda, mas vamos trazer para os dias atuais. Davi pega papel e caneta e ele começa a escrever o Salmo 51. Quando ele chega no Salmo 51, verso 5, ele diz: eis que em pecado eu fui formado, e em pecado a minha mãe me fez nascer. Davi diz: eu já nasci todo em pecado. Que coisa linda, o reconhecimento da miséria. E quando Davi chega no Salmo de número 51, e o versículo de número 10, meus irmãos, Davi começa a falar sobre o seu estado, o estado do seu coração. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que Davi diz, cria em mim, ó Deus? Ele tem mais de 50 anos. Ele nasceu servindo ao Senhor, a sua casa era uma casa que servia a Deus. Davi não conheceu o mundo. Davi nasceu em berço, onde já se servia ao Senhor na casa. Mas por que agora Davi, com mais de 50 anos de idade, Davi diz: Deus, cria em mim um coração puro? Será que até os 50 anos Davi não tinha um coração puro? Tinha. Mas nesse momento o coração de Davi não era mais puro. Nesse momento o coração de Davi estava manchado pelo adultério, pelo homicídio. Ele olha para dentro dele, ele não olha para as pessoas que estão ao seu redor, mas ele olha para dentro dele e diz: Deus, me dá um coração puro, Deus. Meu coração já não é mais puro, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó. Glória a Deus, amém, meus irmãos. E ele diz mais: renova em mim um espírito reto. O espírito representa nossas atitudes, o espírito representa nossos caminhos, o espírito reto representa as nossas decisões, o nosso querer. Davi diz: Deus, eu quero um espírito reto, eu quero andar retamente na tua presença. No verso de número 11, Davi fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Veja, em nenhum momento Davi se preocupa com a casa, com o carro, com a coroa, com as coisas que ele tinha. Ele se preocupa em não perder Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Quem entende que o espírito do Senhor é essencial na vida de quem serve ao Senhor? Quem entende que sem o Espírito Santo nós não conseguimos permanecer na presença do Senhor? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Feche os teus olhos por um pouco de tempo aqui nessa tarde. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão, adore o nome do Senhor aqui nesta tarde. Glorifica o nome do Senhor aqui nesta tarde. Deus quer te encher do Espírito Santo aqui nesta tarde. Davi diz: não retires de mim o teu espírito. Amém? Não queria perder o Espírito de Deus. Verso de número 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso indica que Davi perdeu a alegria da salvação. Davi perdeu a vontade de orar, Davi perdeu a vontade de estar no culto, Davi perdeu a vontade de ler as Escrituras, Davi perdeu a vontade de ouvir o pregador, Davi perdeu a vontade de ouvir os músicos, Davi perdeu a vontade de glorificar o nome do Senhor, Davi perdeu o espírito voluntário, aquele espírito que o movia a servir ao Senhor, ele perdeu. Então ele diz: torna a me dar a alegria da tua salvação. Notaram que quando a gente é novo convertido, a gente quer trazer todo mundo para a igreja? Verdade ou não, meus irmãos? Sabe por quê? É a alegria da salvação.
Você diz, vamos no culto, poxa, eu estou indo na igreja, a igreja é tão bacana, o pastor é tão bacana, vai lá, Deus tem uma palavra e tal, Jesus vai te abençoar. Quando somos novos convertidos, a alegria da salvação é tão forte que nós queremos trazer todo mundo para a igreja. A gente sai mais cedo de casa, passa na casa do amigo, passa na casa da amiga, vai mais longe, traz, volta para casa junto, conversando, falando das coisas boas de Deus, não é verdade, meus irmãos? Agora, irmão, vai dentro de um carro que as pessoas têm a alegria da salvação e vai dentro de um carro em que as pessoas perderam a alegria da salvação. O carro onde está a família que tem a alegria da salvação, eles vão falando assim, mais ou menos assim. Rapaz, que culto abençoado. Você viu o que o pastor falou? Você viu o hino que a irmã cantou? Meu Deus do céu, que coisa linda. Rapaz, eu senti tanta presença de Deus. Família que tem a alegria da salvação. Vai na casa ou no carro daquele que está indo para casa depois do culto, que não tem mais a alegria da salvação. Ele já sai aqui buzinando aqui para as pessoas saírem da frente. Já sai nervoso. Né? E aí já vai, né? Meu Deus, isso é hora de acabar o culto? Pensei que não acabava mais. Eita, fala, fala. E canto. Perdeu a alegria da salvação. Meu Deus, irmãos. Davi, Salmo de número 122, quem lembra? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Certamente Davi agora não tinha alegria. Vamos para o culto, Davi? Hoje não vou. Davi, vamos para a igreja? Hoje não. Davi, vamos orar? Hoje não. Davi, vamos cultuar o Senhor? Hoje não. Davi perdeu a alegria. Então ele disse, Senhor, devolve a minha alegria, Senhor, a alegria da salvação, Senhor, me devolve ela. Eu quero aquela mesma alegria, aquele mesmo gozo, aquela mesma felicidade. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Aquele negócio de chegar mais cedo na igreja para orar, né? Aquele negócio de ter uma oportunidade de dar uma corridinha para o monte, vir no culto mais cedo orar, não perder os cultos, irmãos. Irmão, com todo respeito a quem vem só no domingo na igreja, com todo respeito, mas eu preciso falar, querido, se você só vem aos domingos na igreja porque você não tem possibilidade de vir outros dias, amém, Deus te abençoe. Agora, se você só vem aos domingos na igreja, tendo condições de vir outros dias, e você arruma substituto para o culto, shopping, passeio, comilança na casa do irmão, comilança na casa da irmã, e festa para lá e para cá, você está errado. Nós não podemos servir a Deus somente no domingo, meus irmãos. As pessoas chegam aqui no domingo, 8 horas da noite, falando mal da estrutura da igreja, falando mal da composição da banda, falando mal do pregador, falando mal dos louvores que são escolhidos para cantar. Rapaz, põe a mão na consciência. Você chega aqui no domingo, 8 horas da noite, é o único culto que você vem. O pessoal está aqui a semana toda participando, orando, jejuando, chegando mais cedo para ensaiar, ensaiando em casa, ensaiando na igreja, para você chegar aqui 8 horas da noite de domingo para achar defeito. Irmão, você vai ter que mudar a tua vida, porque isso não agrada a Deus não, pode ter certeza disso. E o problema não está no culto, está em você. O problema são as pessoas, né? Eu estava escutando um rapaz dando um testemunho, nem sei se ele é um testemunho, conversando num podcast, e ele falou, eu era crente. Aí era domingo, 8 horas da noite, eu estava lá, a banda tocando mal, o cantor cantando desafinado, eu falei, se Deus vai receber isso. Aí começou a criticar a banda, o cantor, a pregadora, era um stand-up mal feito, chamou a pregação de stand-up, e ofendeu o culto, e sabe de uma coisa? Deu 8h10, eu falei para a mulher, pega as crianças e vamos. O obreiro brigando com o meu filho que estava riscando, nem educar filho educa. Quer dizer que o filho vem na igreja, pode rabiscar a parede, cadeira, e o obreiro não pode falar nada. Que tipo de pai é esse? Na verdade, ainda ficou bravo com o obreiro que chamou a atenção do filho que estava riscando. Não, vamos deixar riscar tudo, vamos deixar quebrar, vamos deixar derrubar os instrumentos, vamos deixar bagunçar. Aí 8h10 pegou a família e foi para o shopping. Ele contando no podcast que lá no shopping fizemos um lanche. Aí ele chamou o lanche dele no shopping de Santa Ceia. Tá bom a Santa Ceia dele, comendo cheeseburger, x-salada, ceia boa, né? Aí encontrou um amigo que estava sem dinheiro, deu um trocado para ele, falou que aquela foi a oferta, com o verdadeiro dízimo. Rapaz, se todo mundo for dar dinheiro para as pessoas aí fora, esquecer do dízimo do Senhor, o evangelho não é mais pregado, meus irmãos. Quer dizer,
o que nós temos aqui na igreja são aqueles que querem fazer a obra. Irmão, olha, tem um monte de gente que prega muito melhor do que eu, só que não querem pregar. O cara é médico, o cara é advogado, o cara é juiz, o cara ganha dinheiro, ele não quer saber de evangelho. O que ganha um pastor? O que ganha um pastor? Olha para a minha vida financeira, o que eu ganho? Olha o que ganha um médico, o que ganha um juiz, o que ganha um advogado. Você acha que eles vão largar de uma profissão rendosa, uma profissão secular que lhe garante um dinheiro bom, um futuro para ele, para a sua família, para vir pregar o evangelho? A maioria não quer. Então, sobra para quem? Sobra para cara que nem eu, para cara menos do que eu pregar. Poderiam ter muito melhores pessoas pregando, mas eles não querem. Os anjos queriam pregar o evangelho. Deus disse, não. Quem vai pregar o evangelho são aqueles que eu vou transformar, libertar e salvar. Eles vão pregar o evangelho. Aí a pregação, a música, o ministério na casa do Senhor sobrou para quem quer fazer, para quem se dedica a fazer. Não é os melhores que estão aqui não, meus irmãos. Não, tu não pensa que os melhores Deus escolheu, não. Os melhores estão lá fora, os melhores estão nas grandes empresas. Os melhores estão nas grandes palestras motivacionais, aí, motivando trabalhadores, motivando executivos. Os melhores estão lá fora. Aqui são os chamados que Deus chama e a gente está aqui pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Quem compreende, diga glória a Deus. Os melhores estão lá fora, por quê? Porque aqui não tem disco de ouro, aqui não tem bola de ouro, aqui não tem salário milionário. Aqui é por amor. E ninguém vai abrir mão de uma bola de ouro, ninguém vai abrir mão de um disco de ouro, ninguém vai abrir mão de uma vida financeira abastada por amor às coisas de Deus. É só pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Então, quem não estiver contente com quem está fazendo, eu dou um conselho, faz melhor. O gordinho lá do podcast, ele nunca vai escutar eu falar, mas se um dia isso chegar a você, gordinho, o tempo que você saiu da igreja, por que você não fez melhor? Não está gostando do cantor, do tocador, do pregador? Faça você, faça melhor. Agora, se não quer fazer, se não sabe fazer, glorifica a Deus pela vida de quem está fazendo, amém, meus irmãos? Quem compreende, levante essa mão e diga glória a Deus. Torna a me dar a alegria da tua salvação, disse Davi. E será que Deus devolveu, irmãos? Devolveu. Porque lá no Salmo 84, verso 10, olha o que diz o Salmo 84, verso 10. Eu podia citar de cabeça, mas eu prefiro ler para os irmãos, para mim não deixar nenhuma vírgula para trás. Salmo 84, verso 10. Salmo de Davi. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Amém? Deus alegrou tanto o coração de Davi que ele disse, Senhor, eu prefiro um dia na tua casa do que 1000 dias em outros lugares. Que beleza, que coisa linda, né, meus irmãos? Como é bom servir ao Senhor, né? Vamos cantar um corinho para nós louvar o nome do Senhor aqui nessa tarde. Vamos louvar ao Senhor com um pequeno corinho.